Após um acidente emocionante, meu filho revelou um segredo surpreendente. Diga-me se ela partir. A oficina de Carlos era o coração pulsante da pequena cidade, onde o cheiro de graxa e metais se misturava a risadas e histórias trocadas entre moradores. Mas, por trás da carcaça de um carro, ele escondia uma dor profunda e solitária. A perda de sua esposa havia sido uma tragédia que o deixou em um abismo de tristeza, e sua única âncora era Lucas, seu filho de apenas 10 anos. Enquanto consertava motores e trocava óleo, Carlos lutava contra os demônios que haviam se alojado em sua alma após o fatal acidente que levou sua amada. Numa manhã ensolarada, um telefonema estrondoso interrompeu a rotina daquele dia. O coração de Carlos disparou ao ouvir que Lucas havia se envolvido em um acidente. O medo perfurou seu peito, mas, para seu alívio, o garoto saiu ileso. No entanto, a experiência deixou marcas emocionais que ele sabia que teriam um efeito duradouro. Carlos, com a voz trêmula, sentiu que a vida que construíra com tanto esforço estava se desmoronando mais uma vez. Assim que Lucas chegou em casa, com os olhos brilhando em meio ao susto, ele se lançou nos braços do pai. Pai, eu encontrei cartas da mamãe no sótão. A revelação fez o mundo de Carlos girar em torno de si mesmo. As cartas, guardadas como relicários do que restava de sua esperança, poderiam ser a chave para segredos enterrados. Lucas puxou um papel sutil e, entre as palavras delicadas, uma frase saltou aos olhos de Carlos. Diga-me se ela partir. O ar ao redor deles pareceu gelar. Desculpa, filho, o que você disse? Até aquele momento, ele nunca havia imaginado que as palavras de sua esposa guardavam tanta dor e um mistério profundo. O garoto, em sua inocência, começou a ler as cartas em voz alta, cada linha revelando uma nova camada do passado que Carlos tentava esquecer. As recordações se entrelaçavam com segredos não ditos, como folhas caindo em um outono sem fim. Enquanto isso, a cidade, pequena e cheia de ruídos, parecia respirar opiniões. O olhar dos vizinhos recaía sobre Carlos, admirando seu trabalho como mecânico, mas alguns murmuravam em corredores. Sentindo-se empurrado para uma verdade que nunca quis descobrir, Carlos viu-se diante de um dilema. Deveria enfrentar o passado obscuro de sua esposa ou continuar vivendo na sombra dessa dor? Num bar local, a tensão cresceu quando Carlos se deparou com um homem que havia trabalhado com sua esposa antes do acidente. Um desafio ácido surgiu, e a voz de Carlos ecoou com emoções reprimidas. Você sabe de algo, não sabe? O homem hesitou, e a intensidade do momento disparou o coração de Carlos. A verdade do passado poderia ser a chave para a justiça, ou talvez uma nova prisão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As cartas tinham se tornado um labirinto de verdades angustiosas, e a última que leram virou a vida de Carlos de cabeça para baixo. E se tudo o que pensávamos sobre sua mãe estava errado? Essa pergunta ecoava enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. A possibilidade de um futuro diferente se acendia, uma luz no fim do túnel. Com os braços em volta do menino, Carlos sentiu a expectativa pulsando no ar. Eles estavam prestes a desferir o golpe mais profundo em sua dor. O que a verdade revelaria sobre a vida de sua esposa e o futuro que tanto desejavam? Carlos segurou o papel entre as mãos, os olhos fixos nas letras que pareciam pulsar, como se quisessem contar uma história que ele não conseguia entender. Lucas olhava para o pai, confuso com a dor que se desenhava no rosto do homem que até então sempre fora seu porto seguro. Pai, o que significa isso? O menino ainda não percebia a profundidade das emoções que cercavam as palavras escritas por sua mãe. Ela estava triste?
A pergunta feita em tom de inocência fustigou o peito de Carlos. Ele não sabia como explicar ao filho que a vida deles havia sido repleta de sombras, de noites sem sono e das intermináveis perguntas sem resposta. A voz do homem soou como um sussurro, quase um lamento. Às vezes, Lucas, as pessoas escondem coisas que podem ser dolorosas. Carlos se afastou do garoto por um instante, fixando o olhar na janela. O sol brilhava intensamente do lado de fora, iluminando a rua da pequena cidade. Mas naquele momento, para ele, tudo parecia envolto em uma névoa de incertezas. O passado e o presente pareciam colidir, revelando fragmentos de uma vida que ele tentava manter em segredo. Com uma voz baixa, ele respondeu: "Precisamos descobrir mais. Precisamos saber o que isso significa." Ele se lembrou do homem que havia encontrado no bar, suas palavras ecoando em sua mente. O tempo estava se esgotando e cada segundo que passava o levava mais para perto de uma verdade que poderia ser mais pesada do que ele estava disposto a carregar. Lucas percebeu a hesitação do pai e, com a inocência própria de uma criança, tomou a mão de Carlos. "Vamos descobrir juntos, pai. Eu quero entender." O garoto parecia ser a ponte que Carlos precisava para atravessar o rio turbulento de seu passado. Eles decidiram que no dia seguinte, após a escola, explorariam o sótão novamente. Algo naquele espaço guardava não apenas cartas, mas respostas, promessas não cumpridas e talvez até perdão. Carlos sentiu um misto de medo e esperança. Na manhã seguinte, Lucas não parava de falar sobre as cartas. Ele estava animado, quase como se aquele mistério pudesse ser transformado em uma grande aventura. Para Carlos, no entanto, cada passo em direção ao sótão era como atravessar uma linha invisível, uma fissura que poderia abrir feridas profundas e esquecer o que já havia sido. Quando chegaram ao sótão, o ar estava cheio de poeira e o cheiro de madeira antiga. Lucas começou a procurar entre caixas empoeiradas enquanto Carlos tentava encontrar coragem para abrir uma nova carta. As que ele já havia lido lhe trouxeram lembranças que quase preferia enterrar. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, após um momento de hesitação, foi em busca do velho baú que guardava as esperanças e os sonhos de um passado que parecia distante. "Pai, olha isso!" A voz de Lucas trouxe Carlos de volta à realidade. O garoto havia encontrado outra caixa, desta vez envolvida por um pedaço de pano de seda. Ele a abriu com cuidado, revelando objetos que lhes eram familiares, mas também desconhecidos. Entre os itens, havia um antigo diário, cuja capa de couro estava desgastada pelo tempo. Carlos engoliu em seco. O que poderia estar escrito ali? O que mais sua esposa não havia contado? Ele se sentia como se estivesse diante de um abismo, pronto para pular, mas sem saber se a água abaixo seria profunda ou se encontraria o chão do qual tanto tentara se afastar. "Vamos ler, pai." Lucas estava entusiasmado demais para notar atenção no homem que o acompanhava. Mas Carlos hesitou. "Pode ser que encontremos algo difícil, filho. Se quiser, posso ler primeiro." O garoto olhou firme para o pai, seus olhos refletindo a verdade inocente de quem ainda acreditava. "Eu quero estar com você. Juntos." As palavras do filho foram como um bálsamo na ferida não cicatrizada de Carlos. O velho diário precisava ser aberto, e as verdades ali contidas poderiam mudar tudo. Ao abrir o diário, as páginas se revelaram cheias de histórias, de amor e de dor. E Carlos percebeu que a linha entre o que ele pensava saber sobre a vida de sua esposa e a realidade que estava prestes a descobrir era mais curta do que imaginava. Quando a primeira frase se desdobrou diante deles, ambos prenderam a respiração. A verdade estava prestes a emergir, e a pergunta permanecia no ar. Conseguiriam enfrentar o que estava por vir? O que será que o diário revelará? As páginas do diário continuavam a se desdobrar, revelando a caligrafia elegante de sua esposa. Carlos e Lucas se acomodaram na poeira do sótão. A luz que entrava pela janela iluminava seus rostos tensos. A primeira frase, suavemente escrita, parecia sussurrar segredos há muito guardados, como se o diário soubesse que aqueles momentos seriam cruciais para o futuro deles. "Querido diário,
Começava a primeira entrada. A vida é cheia de surpresas, algumas boas e outras nem tanto. Carlos sentiu um frio na barriga. Aquilo era apenas o início. Ele trocou um olhar com Lucas. O garoto o observava com atenção, a curiosidade brilhando em seus olhos. Você acha que ela estava falando de nós? Lucas perguntou, a voz trêmula de expectativa. Carlos não soube responder de imediato. A memória de sua esposa, com seu sorriso caloroso, veio à mente. Havia tanto que ele não compreendia sobre seus sentimentos e tudo que ela suportava em silêncio. Demorou um momento, mas ele finalmente balançou a cabeça. Talvez, filho. Vamos continuar lendo. Eles voltaram a se concentrar nas palavras, e Carlos sentia seu coração acelerar conforme os parágrafos se desenrolavam. Sua esposa descrevia as alegrias da maternidade, as pequenas aventuras do dia a dia, mas também havia um peso nas palavras que não podia ignorar. Havia menções a noites em claro, preocupações que ele não havia notado, e uma sombra de tristeza que parecia crescer a cada linha. Às vezes me pergunto se estou fazendo o suficiente, se realmente estou presente para nossos filhos, e em meu íntimo sinto que há algo que não compartilho, continuava a escrever. Carlos engoliu em seco. O ar parecia mais denso. Lucas, percebendo a mudança na expressão do pai, segurou sua mão. Pai, ela amava a gente, né? A pureza da pergunta tocou Carlos como um soco no estômago. Sim, Lucas. Ela amava, afirmou Carlos, embora as palavras parecessem sair com dificuldade. A verdade era que ele temia que houvesse mais sentimentos por trás daquelas linhas, algo que poderia mudar tudo. Com a respiração lenta, Carlos virou mais páginas e a próxima entrada chamou sua atenção. O tom estava mais sombrio. Ultimamente, sinto um peso que não sei explicar. Algo que ameaça me consumir. A vida não é o que parece ser. Eu preciso fazer uma escolha, mas não sei se estou pronta. Carlos parou, o cérebro fervilhando. O que sua esposa queria dizer com isso? Uma escolha? Ele olhou para Lucas, que estava inquieto, não entendendo a gravidade que estava se desdobrando diante deles. Pai, o que ela quis dizer? Lucas insistiu. Carlos respirou fundo. Não sei, filho, mas precisamos chegar ao fundo disso. As palavras no diário, cada uma mais reveladora que a outra, pareciam entrelaçar suas vidas de uma maneira entrelaçada e dolorosa. Carlos começou a sentir a necessidade de fazer perguntas que talvez nunca tivesse feito antes. Ele não queria que as memórias de sua esposa se dispersassem em um mar de dúvidas e incertezas. As páginas seguintes continham promessas não cumpridas e valores que pareciam distantes. Mas, de repente, uma frase brilhante fez seus olhos arregalarem. Se eu não conseguir, se eu partir dessa vida, quero que você diga aos meus filhos que eles sempre foram o meu maior amor. Carlos sentiu a gravidade daquelas palavras se abater sobre ele como uma tempestade prestes a estourar. Havia um pressentimento que se avolumava, uma consciência de que o que estava por vir exigiria mais coragem do que ele poderia imaginar. Isso é tudo, pai? Isso é o que ela queria dizer? A voz de Lucas soou pequena, quase perdida entre a poeira do sótão. Carlos fechou o diário com um movimento brusco, o coração ainda batendo forte. Ainda não sabemos, mas não podemos parar aqui. Se há uma verdade, precisamos encontrá-la. E assim, enquanto a luz da tarde começava a desaparecer, os dois olharam um para o outro, o laço entre pai e filho mais forte que nunca. E Carlos sabia que a próxima revelação poderia ser a mais difícil de todas. O que mais ela estava escondendo? As palavras ecoaram na mente de Carlos, enquanto, no fundo do seu coração, a preocupação se tornava um peso ainda mais difícil de carregar. Carlos posicionou o diário novamente em seu colo, a tensão palpável pairando no ar como um nevoeiro sufocante. Ele sentia seu coração em um compasso acelerado, cada batida soando como um alerta dentro dele. Era como se aquele pequeno objeto de papel tivesse o poder de reescrever sua história, e o que ele mais temia se tornava cada vez mais iminente. Vamos lá, pai.
O que vem a seguir? Lucas perguntou, os olhos brilhando entre a expectativa e o medo. A inocência do menino contrastava com a profundidade das descobertas que aguardavam. Carlos respirou fundo e abriu o diário novamente. As linhas pareciam tomadas por uma energia inquietante, como se a cada palavra revelada, uma nova camada de dor e amor se desnudasse. A próxima entrada não tardou a chamá-lo para dentro daquele turbilhão emocional. Querido diário, hoje algo aconteceu. Um acidente. A partir dessa frase, Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não estava preparado para isso. As palavras continuavam. Eu não sei como explicar. Estava no parque com as crianças e por um momento me distraí. Aquele instante foi o suficiente para que tudo mudasse. Um grito e, em seguida, um silêncio ensurdecedor. Eu temo pelo que senti naquele momento, a culpa que quase me paralisou. Mas também percebi que há segredos que precisam ser revelados. Papai! Lucas interrompeu, a voz quase um sussurro, a realidade do que estavam lendo começando a pesar em seu pequeno peito. Certo, Lucas. Calma. Carlos pediu, mas sua própria voz não tinha bem a firmeza que desejava. Ele forçou a leitura adiante, mesmo sabendo que sua mente estava repleta de perguntas e inseguranças. Eu não sei se essas palavras vão ser suficientes, mas sinto que preciso falar. A vida nos ensina que não temos controle sobre tudo. Se eu partir, quero que vocês saibam que meu amor é eterno, mesmo que as minhas escolhas possam não fazer sentido. Estou lutando com isso a cada respiração. Carlos não conseguiu mais conter suas emoções. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ele olhava para Lucas, que o observava, angustiado. A fragilidade daquela situação parecia tão palpável entre eles que o sótão se transformou em um espaço sagrado, onde todo sentimento, dor, amor, saudade, era agora uma só coisa. Ela tinha medo, não tinha? Medo de partir. A voz de Lucas tremia, e o que deveria ser uma simples questão se tornou uma confirmação de tudo que Carlos temia. Ele balançou a cabeça, incapaz de encontrar palavras. O burburinho de pensamentos em sua mente tumultuava ainda mais. Pai, você acha que ela teve alguma escolha? Lucas insistiu, como se a inocência do menino buscasse entender aquilo que nem o próprio Carlos conseguia. Não sei, meu filho. A vida é complicada e às vezes tomamos decisões que ninguém pode entender, respondeu Carlos, ainda absorvendo o que a sua esposa havia escrito. Ao mesmo tempo, a dor de perceber que ele poderia não ter percebido o que realmente acontecia com ela o tinha atingido em cheio. As páginas continuaram a desdobrar verdades ocultas. Cada desabafo, cada sentimento oculto sobre sua rotina e as dificuldades que enfrentava se tornaram revelações cruéis e dolorosas. Ela queria que eu soubesse, queria que nós soubéssemos. Ele sussurrou para Lucas, a necessidade de compreender a profundidade daquelas palavras crescendo a cada segundo. Ainda há muito que não entendemos e precisamos continuar a buscar. As últimas palavras daquela entrada cortaram o ar como um punhal. Eu espero que, se houver algo acontecendo, você, Carlos, consiga ficar ao lado dos nossos filhos e os faça saber que o amor nunca acaba, mesmo quando nos despedimos. Carlos sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. As experiências das últimas semanas começaram a fazer sentido, mas com uma dor imensa. O que a esposa realmente queria dizer? O que estava escondendo? As respostas estavam lá, perdidas entre suas memórias e o coração angustiado de um pai que só desejava proteger seu filho. Pai, o que fazer agora? Perguntou Lucas, em um momento que parecia suspenso no tempo. A pergunta ressoou como um grito de vitória e dor ao mesmo tempo. Carlos fechou os olhos por um momento e, com um pesar profundo, respondeu: Nós vamos continuar. Precisamos entender o que aconteceu e, principalmente, o que ela queria que nós soubéssemos. Pode ser que o próximo diário revele ainda mais. E com isso, Carlos se preparou para o que viria a seguir, sabendo que cada resposta poderia ser um novo desafio a ser enfrentado juntos. A incerteza renasceu,
mas a esperança também pulsava nas veias. O que eles iriam descobrir poderia moldar o futuro deles de maneiras que nem imaginavam. Estamos prontos, meu filho. O que mais ela nos esconde? O eco da pergunta lançou um novo desafio sob a luz do sótão, um divisor de águas nas suas vidas. Carlos virou a página do diário. Suas mãos tremiam ligeiramente. A expectativa e o medo se entrelaçavam, criando uma rede densa que envolvia seu coração. Lucas observava-o de perto, os olhos ampliados pelo desejo de entender. Havia algo feroz na inocência do menino, uma pureza que contrastava com a turbulência da busca que enfrentavam. Vamos lá. Carlos murmurou para si mesmo enquanto as palavras começavam a dançar sob seus olhos. Hoje eu percebi que não posso mais viver isolada na dor. Precisamos enfrentar nossos medos de frente. Afinal, o amor deve ser maior do que qualquer segredo. A entrada começava de maneira suave, mas havia um ímpeto oculto, como um abrigo em uma tempestade. Carlos sentiu um frio na barriga. Seu instinto lhe dizia que estava prestes a mergulhar em verdades complexas. Ele continuou. Sempre fui a forte da família, a que mantinha tudo no lugar. Mas por dentro, me sentia como um castelo em ruínas. Esse acidente me mostrou que, por mais que tente, não posso controlar tudo. As lágrimas de Carlos relutaram em não escorregar. Era como se cada linha o levasse a uma dimensão onde a vulnerabilidade não só existia, mas pulsava. Lucas fez um movimento discreto, como se quisesse se aproximar. Papai, ela estava triste. Lucas quebrou o silêncio. Suas palavras eram um sussurro carregado de uma dor que desafiava a imaturidade de sua idade. Sim, meu filho, eu sei. Carlos respondeu, contendo a emoção. Ele não sabia se falava do acidente ou do que sentia em relação à sua esposa. O diário continuava a expor sentimentos que ele não tinha percebido. Quando a dor se tornava insuportável, eu aplacava meu desespero com um sorriso, mas a verdade era outra. Eu devia enfrentar os demônios, não escondê-los. Por que é tão difícil amar e ser amado sem barreiras? O testemunho de sua esposa ecoava no ambiente, cada palavra carregando um peso inegável. Carlos olhou para Lucas. O menino parecia envelhecer em segundos, absorvendo cada detalhe. Havia uma compreensão em seus olhos que o fez perceber que, para o filho, o que antes era apenas uma frase no ar, tornara-se uma muralha a ser desmantelada. Ela queria que a gente soubesse que não estamos sozinhos, mesmo nas sombras mais densas, Carlos falou, como se tivesse encontrado a voz que o acompanhava em sua jornada de dor e busca. Ela deixou pistas. Precisamos segui-las. Lucas assentiu, firme, embora o medo ainda revelasse em seu olhar. E se a gente não gostar do que encontrar, pai? A pergunta bateu como um tambor ressoante no coração de Carlos. Às vezes, as verdades são más, mas enfrentar essas verdades pode nos libertar. O pai falou, tentando transparecer firmeza. As palavras estavam impregnadas de um significado profundo, cultivando a expectativa de que, apesar de tudo, havia uma chance de resistência no amor. Carlos virou mais uma página, certo de que o que estava prestes a ler poderia trazer mais respostas que o dessem clareza na confusão. Havia ali uma força renovada. A sensação de que estavam juntos nessa busca tornava a dor um pouco mais suportável. Cada letra desenhada na página parecia vibrar. Você é forte, e essa força será o laço que nos unirá mesmo nas dificuldades. A entrada era um lembrete poderoso, a chave que poderia abrir não só o passado, mas possibilidades para o futuro. Precisamos descobrir o que mais ela queria dizer, o que mais ela sentia. Carlos falou, sentindo um ímpeto crescente dentro de si. A emoção servia como combustível, um novo sopro em uma história ainda não concluída. O olhar de Lucas refletia sua determinação. Vamos lá, o que vem a seguir? Ambos, em uníssono, se questionaram. A soma de suas vozes chamava algo do desconhecido. Uma nova revelação se aproximava, e com ela, as respostas que almejavam.
Enquanto Carlos tocava a próxima página, a descoberta lhe prometia não apenas um passado dorido, mas um futuro moldado pelo amor e pela verdade. Estavam prontos para o que vinha pela frente, mas a ansiedade palpável fez seu coração acelerar. Algumas respostas podem doer, mas talvez sejam a luz que precisamos para continuar. Carlos refletiu em voz alta, pronto para enfrentar o que mais estava guardado entre aquelas páginas. E assim, a realidade de um amor perdido começava a ressoar de maneira diferente, lançando uma nova luz sobre o que ainda estava por vir. Carlos respirou fundo, sentindo o ar pesado de expectativa ao tocar a próxima página do diário. As palavras começavam a fluir, e com elas, a revelação de uma verdade que poderia mudar tudo. O coração de Carlos acelerava. Ele se lembrou das noites em que a incerteza o mantinha acordado, e agora as respostas estavam ali, esperando para serem desvendadas. Certa vez, olhei para o céu e pensei no que tinha construído. Que tipo de mãe eu queria ser? Uma mãe que não só ama, mas que também ensina com coragem. E isso significa mostrar aos meus filhos que viver com autenticidade é mais importante que viver na segurança. As palavras de sua esposa eram como um eco profundo em sua mente e no seu coração. Ela queria que nós fôssemos verdadeiros, mesmo que isso significasse enfrentar a dor, murmurou Carlos, a emoção balançando seu tom. Lucas, que ouvira tudo de forma atenta, fixou seus olhos no pai, como se estivesse guardando cada palavra, como um tesouro. Papai, e se isso significar que ela estava triste com a gente? Lucas perguntou, a inocência na sua voz envolta em um medo palpável. Pode ser, filho, mas às vezes a tristeza é um caminho para entendermos o que realmente importa. Ela pode ter se sentido presa em algum momento, e agora nós temos a oportunidade de libertá-la. E a nós mesmos também. Carlos respondeu, suas palavras carregadas da esperança que ainda poderia existir entre eles. Foi então que ele voltou a olhar para o diário, sentindo que havia uma fragilidade em cada palavra, mas também uma força intrínseca. Quando eu olhei para você, Lucas, eu vi a esperança. Nunca foi só sobre mim, mas sobre o que podemos construir juntos, mesmo diante da dor, o pai falou, a voz se entrecortando em um misto de emoção e determinação. E no instante seguinte, Carlos leu a continuação. Acredito que as sombras têm um propósito. Elas nos forçam a procurar a luz. Quero que meus filhos saibam que, se eu partir um dia, estarão mais fortes do que eu fui. E que o amor sempre será a resposta, não importa quão difícil seja a pergunta. Carlos sentiu as lágrimas quentes brotarem novamente. A intensidade daquelas palavras preenchia o silêncio ao seu redor. Havia um peso e um alívio simultâneos em demarcar aquela linha entre o silêncio e a fala. Ele se lembrou da fragilidade da vida, de como um momento pode mudar tudo. Lucas, percebendo a dor do pai, se aproximou. Eu não quero que você e ela fiquem tristes. Quero que todos fiquem juntos e felizes. Sempre. Sua voz pequena, mas cheia de um desejo genuíno de felicidade, fez Carlos sorrir. É isso, meu garoto. Vamos encontrar o caminho. Carlos respondeu, puxando seu filho para perto e envolvendo-o em um abraço caloroso. Estamos fazendo isso juntos. O diário continuava a captar desabafos e reflexões pungentes. Cada página era um passo em direção a uma verdade liberta. Quando Carlos avançou mais um pouco, uma nova passagem começou a formar-se diante dele. A vida pode ser implacável e cheia de desafios, mas nunca devemos esquecer o que realmente somos. Prometa-me que, se algo mudar, se eu não estiver mais aqui, você nunca deixará de amar e lutar. Ao ler, Carlos sentiu um aperto. O que ela queria dizer com isso? O que mais ela previa? Ele olhou para Lucas, agora mais do que nunca determinado a descobrir. A atmosfera estava carregada. O diário parecia sussurrar segredos que poderiam iluminar não apenas o passado, mas também o futuro deles. O pai e o filho, juntos, estavam prontos para desbravar essa jornada, mesmo que o caminho fosse incerto.
Mas antes que pudesse mergulhar mais fundo, Carlos se lembrou de um detalhe que poderia mudar tudo. Lucas, você se lembra da caixa que ela guardou no armário? A pergunta pairou no ar, carregada de significado. Aquele era um dos lugares onde ela guardava seus segredos. Será que podemos abrir juntos? Os olhos de Lucas brilharam de entusiasmo e nervosismo, enquanto um novo desafio se apresentava diante deles. E cada um deles sabia que, independentemente do que encontrassem ali, havia uma nova esperança renascendo. Diga-me se ela partir! As palavras ecoaram em sua mente, e juntos estavam prontos para descobrir o que mais o amor de sua mãe tinha a oferecer. Carlos olhou para Lucas, seu pequeno rosto agora animado, e não pôde deixar de se sentir um pouco mais esperançoso. A ideia de abrir a caixa parecia um passo decisivo, como abrir uma porta para um novo entendimento. Vamos lá, disse Carlos, o coração pulsando forte no peito. Eles se dirigiram para o armário, um guarda-roupa antigo que parecia ter visto muitas histórias. Carlos puxou a porta lentamente. O cheiro de madeira envelhecida envolveu os dois, trazendo à tona memórias esquecidas. No fundo, a caixa estava coberta por uma toalha de rendas brancas, como se protegidos por um véu do tempo. Está pronta? Carlos perguntou, sentindo o nervosismo de Lucas se misturar com a sua própria ansiedade. O menino assentiu, seus olhos brilhando com curiosidade. Com um movimento cuidadoso, Carlos retirou a toalha. A caixa era pequena, escura e empoeirada. Ele sentiu seu coração acelerar. O que estaria ali guardado? Que mistério sua esposa poderia ter escondido? Vamos abrir juntos, disse Carlos, enquanto ele levantava a tampa. Dentro havia cartas amareladas, algumas fotos e pequenos objetos que pareciam contar a história de uma vida que ele não conhecia completamente. Olha isso! Lucas exclamou, segurando uma foto. Era um retrato de sua mãe em um dia ensolarado, com um sorriso radiante e os cabelos ao vento. Ela estava tão feliz aqui. O menino olhou para o pai, como se quisesse entender qual era o segredo daquela felicidade. Carlos sorriu, mas a alegria logo se misturou com a nostalgia. Enquanto examinava os objetos, uma carta chamou sua atenção. Eram palavras escritas com amor, refletindo anseios e sonhos. Carlos começou a ler em voz alta. Meu amor, escrevo enquanto os raios de sol dançam no nosso quintal. Na alegria das lembranças, sinto a necessidade de compartilhar meus medos. A voz de Carlos tremia ao pronunciar as palavras de sua esposa. Ele lembrou-se dos momentos de felicidade simples, mas também percebeu a profundidade de suas preocupações. Ela estava preocupada com a gente, papai, comentou Lucas, agora mais consciente da complexidade das emoções da mãe. Mas ela também nos amava muito. Sim, meu filho. E isso nos mostra que podemos ser fortes, mesmo quando as coisas ficam difíceis, respondeu Carlos, sentindo um calor nas bochechas. A mistura de amor e dor quase o sufocando. Ele prosseguiu lendo, cada palavra parecendo ressoar mais forte. A carta falava sobre a importância de enfrentar a vida com coragem e autenticidade, e que mesmo nas adversidades, a família sempre seria o centro do seu mundo. Ao final, Carlos não conseguiu evitar as lágrimas. Ele estava sentindo não só a saudade, mas também a presença de sua esposa, tão viva nas palavras que agora ecoavam em seu coração. Tem mais coisas aqui, disse Lucas, puxando um objeto com cuidado. Era um curativo. Carlos franziu a testa. Aquele curativo parecia muito antigo e desgastado, mas o que significava? É um lembrete, Carlos falou. Um lembrete de que todos nós temos feridas e, assim como essas marcas, também temos a capacidade de curá-las. A atmosfera ficou pesada, mas ao mesmo tempo cheia de esperança. Carlos e Lucas estavam mais próximos, juntos naquela jornada de descobertas. A dor começava a se dissipar, dando espaço a uma nova força. Papá, Lucas chamou com uma expressão séria. Você acha que ela nos deixou essas coisas porque queria que soubéssemos da verdade? Que ela estaria sempre com a gente? Carlos assentiu, engolindo em seco. Acredito que sim, meu amor. Ela queria que olhássemos para a vida sem medo e que nunca deixássemos de amar.
Eles pausaram, cada um refletindo sobre as lições que estavam aprendendo. A caixa e seu conteúdo já não eram apenas coisas do passado, eram faróis que iluminavam seu caminho para o futuro. Enquanto exploravam os conteúdos, Carlos percebeu uma pequena folha de papel mais escondida entre os objetos. Com dedos trêmulos, retirou-a e começou a ler. O que estava escrito não era apenas uma carta, mas um último pedido da esposa, algo que poderia transformar tudo para eles. Mas, antes que ele pudesse compreender completamente, um som interrompeu seus pensamentos. O telefone na sala tocou. Carlos, surpreso, olhou para Lucas. Os dois sentiram um frio na barriga. Quem será? Carlos perguntou apreensivo. Devemos atender? Lucas perguntou, sua voz trêmula de expectativa. Carlos hesitou. O que mais essa ligação poderia trazer? E mais importante, o que essa mensagem tinha a ver com a mãe deles? Era o momento decisivo. Ele respirou fundo e caminhou até o telefone, a folha de papel em mãos, pronto para descobrir o que mais o destino reservava para eles. Carlos pegou o telefone, o olhar fixo no pequeno pedaço de papel que ainda segurava com firmeza. A campainha soava insistentemente, quase como se a voz da esposa o convocasse para o que estava prestes a acontecer. Ele pressionou o botão de atender, tentando controlar a ansiedade que fervilhava dentro dele. Alô? Disse Carlos, seu coração batendo alto. Do outro lado da linha, uma voz familiar e trêmula respondeu. Oi, Carlos. Sou eu, Patrícia, a vizinha. Você tem um minuto? Os olhos de Carlos se arregalaram e um misto de preocupação e esperança tomou conta dele. Patrícia, o que aconteceu? Está tudo bem? Eu não sei como dizer isso, mas eu vi algo na semana passada. Algo que pode ser importante. Patrícia hesitou, a tensão evidente em sua voz. Eu acho que a Ana estava tentando te contar algo. A menção da esposa provocou um nó na garganta de Carlos. O que você viu? Foi um dia qualquer. Eu estava na janela e vi a Ana sentada no banco do parque. Ela parecia preocupada. Tinha uns papéis na mão. Eu não consegui ouvir, mas ouvi ela falando com alguém. Lucas, ouvindo a conversa, se aproximou, os olhos preenchidos de expectativa. Com quem ela estava falando? Carlos questionou, nervoso. Com um homem, Carlos. Um homem que não reconheço. Eles pareciam muito sérios. E depois dela sair, o homem ficou lá por um tempo, como se esperasse por algo. Ou alguém. A respiração de Carlos pesou. As palavras de Patrícia se entrelaçavam com as que ele tinha encontrado na caixa. Mas por quê? O que isso pode significar? Perguntou ele, a inquietação crescendo dentro dele. Não sei, querido, mas precisava te contar. Você precisa saber. Pode ser importante para o que vocês estão passando. Patrícia disse, sua voz carregada de preocupação. Carlos sentia seu mundo girar. Ele trocou um olhar com Lucas, que estava com os olhos fixos em seu pai, compreendendo que esse não era um assunto qualquer. Obrigada, Patrícia. Vou falar com você mais tarde. Ele desligou, a conexão interrompida, mas a confusão só aumentava. Papai, Lucas disse, puxando a roupa do pai. O que você vai fazer agora? Carlos suspirou, sentindo o peso da dúvida. Vou ver o que mais posso descobrir, Lucas. Eu preciso entender por que sua mãe estava falando com esse homem. Isso pode mudar tudo para nós. Você acha que ela estava em perigo? Lucas perguntou, os olhos grandes e inocentes. Eu não sei, filho. Carlos disse com a voz embargada. Mas é importante que a gente descubra a verdade. Ele olhou para a folha de papel amassada em suas mãos. As palavras da esposa o instigavam, pulsando como um chamado daquele passado que se recusava a ser esquecido. Você se lembra do que ela dizia na carta sobre enfrentarmos nossas verdades com coragem? Carlos perguntou. Sim, Lucas respondeu, firme. Então, vamos juntos. O que quer que esteja esperando por nós, vamos encarar com amor e confiança. Carlos apertou a mão do filho, apropriando-se daquela determinação. Vamos voltar à caixa e ver se encontramos mais pistas. E depois, quem sabe, podemos conversar com a Patrícia novamente.
Lucas disse, agora cheio de um novo vigor. Ótima ideia. Carlos sorriu, sentindo uma faísca de esperança. Eles se dirigiram novamente ao guarda-roupa, prontamente mergulhando na caixa, enquanto a atmosfera de mistério envolvia os dois. Carlos não sabia o que mais encontrariam, mas uma coisa era certa. Essa busca pela verdade estava apenas começando. E havia uma sensação poderosa de que os segredos de Ana poderiam não ser o que ele imaginava. Quando Carlos retirou mais objetos da caixa, ele encontrou uma chave antiga que parecia brilhar à luz. O que estaria trancado por trás dessa chave? O que mais a esposa poderia ter escondido? A ansiedade e a curiosidade apertavam seu coração, mas ele estava determinado. E o que quer que fosse, ele e Lucas enfrentariam juntos. Assim, enquanto a noite caía, eles se prepararam para todas as revelações que aquele momento lhes prometia. Daria tempo de encontrar as respostas, ou os mistérios ficariam ainda mais profundos? Carlos e Lucas reviveram a cena da descoberta. A caixa estava cheia de objetos esquecidos, mas a chave antiga agora era seu foco. Lucas olhava curioso, seu olhar saltitando entre a chave e o pai, percebendo que aquilo era mais do que um simples achado. Papai, o que você acha que essa chave abre? Lucas perguntou, a animação misturada com um leve nervosismo. Uma porta. Ou talvez um segredo que sua mãe guardou, Carlos respondeu, seu coração palpitando com a possibilidade de novas revelações. Vamos procurar onde ela poderia usar essa chave. Eles começaram a vasculhar a casa, um espaço que Carlos conhecia de cor, mas que agora parecia um labirinto de mistérios. Cada cômodo trazia lembranças de Ana, risadas em família, mas também questionamentos que o deixavam inquieto. No quarto dela! Lucas exclamou, apontando. Pode ser lá! Carlos acenou com a cabeça, sentindo um misto de ansiedade e determinação. Subiram as escadas e, ao entrarem no quarto, a presença de Ana parecia quase palpável. As paredes estavam decoradas com fotos da família, sorrisos eternizados em momentos felizes. Mas ali, sua ausência era um peso. Vamos procurar, Carlos disse, mantendo a esperança viva. Eles começaram a revirar gavetas e olhar por baixo da cama, mas nada parecia se encaixar. Foi Lucas quem encontrou o diário. Papai, olha isso. Ele puxou um pequeno livro emprestado ao formato, coberto com um pedaço de fita. Está aqui, escondido. Carlos aproximou-se, seu coração acelerando. Ele reconheceu aquela capa, sabia que era algo que Ana escrevia. Ao abrir, o cheiro das páginas amarelas trouxe à tona uma avalanche de emoções. Eram histórias, pensamentos, um pedaço da alma dela. Leia, papai, Lucas pediu, seu olhar mais sério agora. Talvez tenha algo sobre o homem que o ano passado. Com um leve tremor na mão, Carlos folheou as páginas e logo leu uma passagem que ecoou em seu espírito. Às vezes, a verdade pode ser dolorosa. Sinto desapontar aqueles que amo, mas às vezes é preciso buscar ajuda fora do nosso círculo. A frase fez seu coração apertar. Ela estava passando por algo difícil, Carlos murmurou, lutando para compreender. As palavras continuaram a dançar na mente dele, e ele se lembrou do homem que Patrícia havia mencionado. Lucas, ao seu lado, não dizia nada, mas Carlos podia sentir a tensão entre eles. A verdade machuca, mas também liberta, Carlos concluiu, olhando nos olhos do filho. Papai, eu não conhecia essa parte dela. Você acha que ela estava com medo de me dizer? A voz de Lucas tremia. Não sei, filho, Carlos sussurrou. Mas o importante agora é que nós estamos aqui, juntos, prontos para entender. Carlos fechou o diário, a cabeça cheia de perguntas. Você vai investigar, não vai? Lucas perguntou, os olhos brilhando com uma mistura de entusiasmo e receio. Sim, e espero que ao longo desse caminho possamos descobrir a verdade, mesmo que ela seja complicada. Carlos respondeu, o tom decidido. Por nós e pela sua mãe. De repente, um pensamento pegou Carlos de surpresa. E se o homem que a Ana estava vendo tiver a ver com todas essas mensagens? E com essa chave? O silêncio caiu sobre eles, necessário e pesado.
Precisamos descobrir, Lucas reclamou, a determinação na voz infantil. Vamos procurar pistas. Enquanto a emoção enchia o ambiente, a chave misteriosa reluzia novamente na mão de Carlos. Ele a guardou no bolso e olhou para Lucas, seu coração cheio de esperança e desconforto. Seria essa a chave a que os levasse às respostas que procuravam? E mais importante, eles estariam preparados para a verdade que poderia mudar tudo? Assim, a busca por Ana e seus segredos secretos continuou, com o sentimento de que cada revelação poderia ser a chave para um futuro diferente. Carlos e Lucas estavam prestes a embarcar em uma jornada que os levaria muito além do simples ato de abrir uma porta. A atmosfera no quarto de Ana era carregada de emoção, como se as paredes respirassem os sussurros de um passado não resolvido. Com a chave guardada em seu bolso, Carlos sentia uma mistura de coragem e ansiedade. O que mais descobriria sobre sua esposa? Vamos olhar cada canto, cada objeto que ela deixou para trás, sugeriu Carlos, sua voz firme. Lucas acenou, sua concentração era palpável. Eu vou começar pela estante, disse o garoto, enquanto Carlos se dirigia à mesa de cabeceira, onde havia uma pequena caixa de joias que sempre havia intrigado seu olhar. Ele levantou a tampa e encontrou algumas pulseiras e anéis, mas o que realmente chamava a atenção era um envelope escondido sob os objetos. Com os dedos trêmulos, ele puxou o envelope, que parecia tão antigo quanto as memórias que estavam enterradas junto a ele. Ao abrir, Carlos encontrou mais uma carta. Se eu não conseguir me encontrar, saiba que vocês são o meu porto seguro. Carlos leu em voz alta. Sempre lutarei por vocês. Vocês são meu maior amor e se eu partir, que suas memórias me mantenham vivo em seus corações. Nesse momento, Carlos sentiu lágrimas deslizando por seu rosto. A dor da perda era real, mas havia uma força nas palavras de Ana que o encorajava a seguir em frente. Lucas, sem entender completamente a profundidade das palavras da mãe, olhou para seu pai. Ela sempre nos amou, pai, mesmo quando estava triste. Sim, filho, e é isso que precisamos levar conosco, Carlos respondeu, sentindo que a busca por respostas estava se transformando em um reencontro com o amor que nunca deixou de existir entre eles. Com a carta em mãos, Carlos começou a notar pequenos detalhes na mesa de cabeceira. Havia um espaço vazio que antes segurava algo. O que estava aqui? Ele murmurou. E Lucas olhou ao seu redor, sua curiosidade despertada. Após algumas tentativas, Carlos encontrou um compartimento secreto onde havia um pequeno objeto. Ao retirou, seus olhos se arregalaram. Era uma chave semelhante à que já tinha, mas com um formato diferente, um pouco mais artística. Essas chaves devem abrir algo mais, disse Carlos, a adrenalina subindo. Vamos procurar já, pipocou Lucas, sua energia contagiante preenchendo o ambiente. Eles decidiram escanear cada parede e armário, sem deixar nenhuma sombra escapar. Depois de alguns minutos, Lucas exclamou. Ali, pai! Embaixo da cama! O menino se esgueirou e puxou um pequeno baú, delicadamente cravejado em detalhes. Pode ser aqui. Carlos rapidamente se agachou ao lado do filho, a sensação de descoberta preenchendo seus corações. Essa pode ser a chave para tudo, ele disse, segurando as duas chaves na mão. O contraste entre as duas representava tanto o amor quanto os segredos que Ana carregava. Vamos abri-lo! Lucas exclamou, os olhos brilhando. Carlos inseriu a primeira chave, e um estalo ecoou no silêncio do quarto. Ele virou a chave e a tampa se abriu de forma inesperada, revelando cartas, fotos e objetos que pareciam contar uma história completamente nova. As cartas eram datadas de anos atrás, e enquanto Carlos as folheava, percebeu que eram cartas para um amigo, onde Ana falava de seus sentimentos mais íntimos e das lutas que enfrentava. Ele leu em voz alta. Às vezes, a vida me pesa, e eu sinto que não estou fazendo o suficiente para vocês. Mas prometo que nunca desistirei de nossos sonhos. Lucas escutava com atenção, percebendo a profundidade da dificuldade que sua mãe enfrentou e que ele nunca tinha notado. Ela tinha medos, papai. O garoto disse com pesar.
mas também muita coragem. Isso mesmo, meu filho, Carlos confirmou. Ela nos ensinou que devemos sempre buscar a verdade, mesmo que ela traga dor. E principalmente que o amor está na vivência dos dias. Quando eles continuaram a explorar o baú, uma antiga foto de Ana, jovem e sorridente, saltou aos olhos de Carlos. Na parte de trás estavam escritas algumas palavras simples. Nunca esqueça o que importa. Vocês são minha luz. Finalmente, Carlos se virou para Lucas, seu coração cheio de um novo propósito. Precisamos seguir em frente, filho. Essa jornada pode nos levar a outras verdades sobre sua mãe, sobre nós mesmos e sobre o que queremos ser juntos. Lucas assentiu firme. Estamos juntos, papai. A gente pode fazer isso. Carlos sorriu, um sorriso que refletia a esperança renovada. A busca pela verdade não tratava apenas dos segredos que Ana guardou, mas sobre encontrar um caminho para a cura, para reescrever suas histórias, juntos. Eles estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse pela frente, determinados a honrar a memória da mulher que tanto amavam e a viver com autenticidade e amor. Quando passaram pela porta do quarto da mãe e desceram as escadas, Carlos percebeu que, apesar de tudo que haviam enfrentado, havia uma força inquebrantável que sempre os uniria. E assim, a busca por respostas se tornava não apenas um ato de descobrimento, mas uma celebração da vida e do legado que Ana deixara. A conexão entre pai e filho se fortaleceu, e a luz do sol filtrava-se pelas janelas, simbolizando um novo começo. Eles estavam prontos para transformar a dor em amor e as sombras em luz. É hora de agir, de se engajar com suas histórias. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais pessoas a conhecerem essas histórias. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você não vai querer perder o que vem a seguir.